Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã: a salvação e as duas naturezas. A salvação e as duas naturezas. Amado, esse alimento sólido. Prepare a tua vida para você ouvir essa palavra, tá? Prepare seu entendimento. Eu peço a Deus que haja realmente espírito de sabedoria e de revelação, para que haja um bom entendimento desse assunto de hoje. Nosso primeiro versículo é 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Antes de nós lermos, eu vou dar 3 recados rapidinho. Primeiro, eu quero convidar você que está pela gravação a se inscrever em nosso canal, para você manter o contato com a gente e receber sempre o nosso conteúdo. Se inscreva no canal e marque o sininho, é importante, para você receber sempre as notificações do nosso canal, tá bom? Quero convidar você também a ouvir os nossos áudios. Nós temos estudos em áudio, eles estão em várias plataformas, no Spotify, Google Podcasts, no iTunes, está espalhado em várias plataformas. Aqui embaixo do vídeo também tem um link, você escolhe a plataforma que você quiser para você ouvir os nossos estudos. Temos também nossos livros gratuitos. Embaixo do vídeo também tem um link para você ler da nossa livraria. Você pode ler gratuitamente, baixar, imprimir, fique à vontade, tá? E se você sentir o desejo de ser um semeador, um patrocinador do nosso trabalho, voluntariamente, aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link, seja um semeador, tá? Já fica de antemão a nossa gratidão pelo seu apoio. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Louvado seja Deus. Esse versículo é um clássico, dos estudos da graça. É um dos versículos mais lidos por nós e utilizados em nossos estudos, porque esse versículo traz informações e revelações tremendas, E o que nós lamentamos muitas vezes é notar, é ver os nossos irmãos amados, muitas vezes nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, pessoas que nós temos estima, grande estima, sem conhecer essas verdades. Isso realmente dá tristeza no coração, A gente gostaria muito de ver nossos irmãos, amigos, familiares, ligados e conhecendo a graça, conhecendo essas verdades, como estas que esse versículo aqui maravilhoso nos dá. Nós podemos tirar muitos ensinos aqui desse versículo, e hoje não será diferente, claro. Retiraremos aqui bons entendimentos do que o apóstolo Paulo disse aqui. E nós ficamos realmente desejosos que os outros irmãos recebam a palavra, e nós lutamos aqui em nosso ministério para levar essa palavra justamente para as pessoas terem esse entendimento. Porque, amados, a ignorância, e quando eu digo ignorância, eu não me refiro à brutalidade, mas à falta de conhecimento, Ou seja, ao fato de alguém ignorar uma informação, esse é o sentido que eu falo, A ignorância nesse sentido, em termos de conhecimento, é uma coisa terrível, amados. Porque ela impede as pessoas de se conhecerem, De conhecerem a sua real posição que elas têm em Jesus Cristo. Aliás, amados, a ignorância, em termos de conhecimento, ela é ruim em todos os sentidos da vida, É muito ruim você ser ignorante, em qualquer que seja o sentido. É muito bom você sempre conhecer as coisas, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade em todos os sentidos, é muito bom, É muito bom você não ignorar, você conhecer. Mas isso em todas as áreas da vida. Agora, em termos de palavra de Deus, a ignorância tem um efeito ainda muito mais devastador. Muito mais triste e difícil. Porque se você observar a quantidade que há de pessoas que aí estão no mundo, certamente você conhece muitas delas, que vivem padecendo no meio do sistema mundano, religioso. Pensa aí. Quantos padecem aí, vivem nas obras da lei, nos sacrifícios, servindo a lei por meio da letra, sendo que a palavra diz que a letra mata. Mas as pessoas estão aí na letra da lei, pagando seus
supostos preços, né? Como se nós tivéssemos alguma capacidade de pagar algum preço, né? Para Deus de alguma coisa. Mas a religião faz a gente entender isso, né? Que nós temos que pagar o preço, porque senão a gente não vai ser salvo, a gente não vai ser abençoado, a gente não vai obter isso e aquilo espiritualmente falando da parte de Deus. Então você tem que ir para o monte, tem que viver em jejum, tem que passar óleo na cabeça, tem que comer Santa Ceia, e tem que passar pelas águas, e fazer a campanha, e ser fiel dizimista, e enfim, amados, eles inventam de tudo, e as pessoas vão sendo levadas nessa ignorância terrível. Ignorância esta que é vencida quando a palavra da graça chega no entendimento do eleito de Deus. Aí essa ignorância cai por terra. É o que a palavra chama de fortalezas, né? A religião, o ateísmo, o mundo, de maneira geral, coloca em nossa mente muitas fortalezas, né? E aí o evangelho da graça faz o quê? Derruba essas fortalezas. É algo maravilhoso que a graça faz. Principalmente em relação à visão religiosa das coisas. Então a ignorância cai por terra. E aí a gente passa a entender quem nós somos. Vocês podem observar, amados, quando o evangelho da graça foi revelado para vocês, observe o que vocês pensavam antes a seu próprio respeito, o que vocês pensam agora. Observe isso. Antes você se via com a salvação perdida a todo momento, achava que Jesus ia voltar no futuro e você poderia ficar, né? E que o Espírito Santo não habitava em você, você tinha que buscar o Espírito, lutar para o Espírito visitar você, e tinha que viver de maneira religiosa, cumprindo mandamentos de homens, e você se via como pó da terra apenas na carne, né? Eu sou pó da terra, não tenho condições, eu não vou ser salvo mesmo. Por quê? Porque a religião impõe esse tipo de pensamento, né? É evidente que nós, por nossa capacidade, jamais seríamos salvos. De fato, na carne nós somos apenas pó da terra. Só que você acabou de ler o que comigo? A ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo está ensinando gente daqui por diante. Por que daqui por diante? Porque ele já estava na nova aliança. O Senhor já havia ressuscitado. É evidente que ainda faltavam se cumprir o período de transição, a queda do templo, né? Todas as profecias escatológicas precisavam se cumprir, e se cumpriram no ano 70. O Paulo e as igrejas daquela época estavam vivendo um período de transição. É bem verdade. A graça foi de fato totalmente estabelecida, o caminho à graça foi totalmente aberto com a queda do templo de Jerusalém, o templo da lei. Não obstante a isso, a graça já havia sido firmada e confirmada. Porque a graça foi firmada na cruz, confirmada na ressurreição e totalmente estabelecida na queda do templo de Jerusalém. Então eles eles estavam vivendo aquela transição da lei para a graça. Eles já estavam vendo o sétimo dia, entre aspas, né? Nós entendemos que o sétimo dia metafórico, o dia do descanso, a graça, o verdadeiro Shabat, né? Ele começou na ressurreição de Jesus, onde, metaforicamente, eles viveram a madrugada daquele dia. Isso é metafórico, tá, gente? Essa madrugada é o quê? Simboliza a transição. E nós entendemos que esse dia, o sétimo dia, foi amanhecido, vamos dizer assim, ele amanheceu na queda do templo. Entende? Aquele sétimo dia que Deus descansou, que diz, né? Na criação, Deus descansou no sétimo dia. A gente entende que o sétimo dia é um dia profético, que ele apontava para a graça. Não é que Deus precisasse descansar literalmente, não é isso. Foi um dia profético. É o dia do descanso, a graça. Quando começou esse dia? Nós entendemos que esse dia começou na cruz. Meia-noite do dia sétimo começou na cruz, na morte de Jesus e na sua consequente ressurreição. Nós, em nosso ministério, temos esse entendimento de que a morte e a ressurreição de Jesus foi um evento só. É claro que houve um pequeno espaço de tempo entre eles, né? O Senhor morreu numa sexta-feira, pulou-se o sábado e ressuscitou no domingo. Mas a gente entende que foi um evento só, porque a ressurreição complementou a morte, vamos dizer assim. Então, na morte e na consequente ressurreição de Jesus, nós entendemos que começou ali o sétimo dia, a madrugada do sétimo dia.
E esse sétimo dia amanheceu com o fim da era da lei, lá no ano 70. Então a madrugada foi o quê? O período de transição. E aí no ano 70 em diante, o sétimo dia amanheceu definitivamente. E hoje nós vivemos esse sétimo dia, que é a graça eterna e maravilhosa. Vocês estão compreendendo isso? Então, quando você entende isso, amado, você entende que você é completo em Cristo, que você não conhece mais a ninguém segundo a carne, porque daqui por diante, e note que esse daqui que Paulo fala foi lá. Eles já estavam vivendo, como eu falei, a madrugada, né? A transição de um dia para o outro. Já estavam vivendo a transição da lei para a graça, já estavam em graça. Né? O dia já tinha começado, não tinha amanhecido ainda, mas já tinha começado. Então Paulo fala, daqui por diante, Coríntios, antes não. Antes da cruz era carne mesmo, lei, pecado, separação de Deus e tudo mais. Todo aquele contexto maligno do império das trevas diante da cruz. Só que Paulo diz o quê? Agora não, Coríntios. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê, amado? Porque carne é Adão. Carne é pecado. Vocês entendem isso? O que é o pecado? O pecado a palavra pecado, no grego, significa errar o caminho. Errar o alvo. Você tem um caminho, você tem um alvo, você tem um objetivo e você erra. Você sai da trilha. Entende? Esse é o sentido. O nosso caminho é o quê? Como servos de Deus, como eleitos? É andarmos no caminho de Deus, naquilo que Deus nos revela na palavra, dizendo não para a carne e sim para o espírito. Esse é o caminho. Muitas das vezes a carne quer o quê? Muitas das vezes não, né? Sempre a carne quer sair desse caminho. Porque a natureza de Adão, ela não se enquadra, ela não se converte, ela não quer andar nas coisas de Deus. Entende? E essa natureza, que ela já está morta para Deus, eu sempre digo isso, já morreu. Nós já nascemos mortos aqui. Para Deus na carne. No espírito não, vivos. O espírito vivo, eterno. Você entende isso? Só que a carne morta para Deus em relação ao quê? Em relação às consequências que a carne poderia trazer. Porque a carne, unida à lei, a palavra diz que a lei estava enferma pela carne, né? Então a carne e lei estavam juntas na condenação. A lei trazia o quê? O desejo, né? A lei trazia a concupiscência, né? O que é a concupiscência? É o desejo da carne de fazer o mal. E quando a lei dizia, isso é errado, isso é mal, isso é pecado, aí que a carne queria. Por isso que Paulo diz que a lei é a força do pecado. Porque a lei dizia, isso é pecado, então a carne queria praticar o pecado. Porque a carne quer sempre ir contra as coisas de Deus. Então a lei se tornou enferma por causa da carne, entende isso? A carne estava antes da cruz viva, ou seja, viva em que sentido? No sentido de que a carne condenava, a carne trazia morte, distanciamento de Deus. A presença do Espírito Santo não havia dentro dos eleitos de Deus. Então era um período realmente de trevas, por isso que Paulo chama o período anterior à cruz de império das trevas, porque era um período mesmo de transição, né? Aliás, perdão, transição não, de escuridão, de separação de Deus, a ausência do Espírito Santo, pecado, condenação, morte. As pessoas morriam e permaneciam presas à morte. Tremendo isso, né? Elas ficavam no Sheol, no Hades, né? Que é o quê? Que é traduzido na Bíblia por inferno, né? Que na verdade é a sepultura. É o lugar dos mortos, é onde os mortos ficavam presos. A morte era um aprisionamento, não era simplesmente morrer biologicamente. Era ficar preso na não existência. Olha que coisa triste. Mesmo os eleitos de Deus, mesmo aqueles que eram de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, quando eles morriam, ficavam presos à morte, porque a morte não tinha sido vencida ainda. Então eles ficavam presos à morte, presos no Hades. Hades é a palavra em grego, né? Para sepultura, para inferno.
Sheol é a palavra, espero que eu não esteja trocando, mas eu acho que não. Sheol é o equivalente em hebraico, né? Mas é o mesmo raciocínio, é o lugar dos mortos. Não é um inferno de fogo eterno, tá, gente? Não tem isso na Bíblia, na verdade. Tá? Essa coisa de inferno que vem da palavra Geena, né? Que Jesus falou, Jesus usou muito a palavra Geena para falar de inferno, que na verdade era um local que existia de fato, ao sul de Jerusalém, fora da cidade, um local onde se jogava dejetos, lixo, e é um local que vivia sempre pegando fogo. Então Jesus usou aquele local, chamado Geena, como uma metáfora do juízo de Deus. Entende? Essa é a questão. Mas Hades, Sheol, Geena, na verdade, eram metáforas do quê? Para a morte. No caso do Geena, mais era juízo. Mas o Hades era morte, era aprisionamento na morte, era o lugar dos mortos, era a sepultura. Então, antes da cruz era isso. Morria, estava preso. Aliás, antes do ano 70, né? Não só antes da cruz. Antes do ano 70, até que a morte foi definitivamente vencida no ano 70. Isso é um outro assunto, né? A gente está tratando disso no nosso estudo de escatologia, né? Mas o fato é que havia esse aprisionamento. Hoje nós estamos na graça. Nós não temos mais que conhecer ninguém segundo a carne. Principalmente nós que já vivemos depois de toda a obra consumada. A ninguém conhecemos segundo a carne porque a carne morreu na cruz. Ah, Cristiano, mas eu estou vivo aqui. Biologicamente todos estamos, isso faz parte. Porque a nossa carne, ela é, para nós, amados, nada mais nada menos que um invólucro apenas. É como se fosse uma vestimenta apenas. Vocês entendem isso? Então ela está viva biologicamente, cumprindo esse papel de vestimenta. Mas no que tange a sua força de trazer condenação, a carne está morta. Deus não olha mais os seus filhos pela carne. Entende? Deus não olha para você e vê a tua carne, não. Ele vê a tua carne morta. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vocês acham que é por acaso que ele fala? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Paulo fala isso por quê? Porque a carne morreu, não pode mais nos condenar. Antes não, a carne unida à lei, é isso que eu estava falando, né? A carne unida à lei trazia condenação e morte. Mas na cruz Jesus matou o velho homem. Então o velho homem não tem mais o poder de nos condenar eternamente. Ele pode trazer apenas consequências más para o nosso dia a dia aqui na terra. Agora, nos matar para sempre, tirar salvação, trazer condenação, a carne não tem mais esse poder. Então, amados, vejam bem, a graça tira essa ignorância a respeito das duas naturezas, né? E é fundamental você entender a diferença delas para você compreender a graça. Esse é um alimento sólido de hoje, muito sólido, amado. Principalmente para você que está começando na graça agora, para você entender a diferença das duas naturezas. Se você separa as naturezas na sua cabeça, se você entende a diferença das duas, você entende que elas são opostas uma à outra, você passa a compreender a graça de fato. Porque a dificuldade que as pessoas têm aí fora na religião de entenderem a graça é porque na cabeça delas elas não diferenciam as naturezas. Então, uma vez que elas não diferenciam as naturezas, elas se olham segundo a carne na religião. E quando elas se olham na carne, o que elas veem na carne? Hein, quando você se olha na carne, o que você vê? Coisas boas? Não. Então, na carne, muitas das vezes a pessoa... Muitas das vezes não, a gente tem costume de falar isso, né? Muitas das vezes. Não, na verdade, na carne, todas as vezes. A gente tem o quê? Carne são debilidades, são desejos enganosos. A carne sente ódio, a carne quer assassinar, a carne... Enfim, amado, vocês sabem, não preciso ficar falando isso aqui. Todos os males são decorrentes dos desejos maléficos da natureza humana. Então a pessoa que está na religião, ela não entende a separação das naturezas. Ela se vê tudo junto, né? Carne e espírito, ela entende que ela tem que se olhar na carne. E ela olha para ela mesma, ela vê o quê? Muitas das vezes ela vê inveja, porque às vezes ela sente inveja de alguém, ela sente raiva, ódio de alguém. Isso acontece até dentro das chamadas igrejas. Tem pessoas que convivem dentro das igrejas umas com as outras, uma com inveja da outra. É o que mais tem. Tem gente dentro dessas chamadas igrejas que tem raiva e ódio umas das outras. Estão ali supostamente louvando a Deus, mas olhando torto para o outro, com ódio, querendo ver a morte, querendo ver o mal do outro, mas está ali dizendo que é família. Por quê? Porque a carne é assim.
Quando você entende essa questão da carne, você passa a lutar contra ela, você passa a não aceitar mais isso. Não é que a sua carne vai deixar de ter essas inclinações. Não, ela vai continuar tendo. Mas como você tem entendimento do Evangelho, você separa as naturezas e entende que a carne tem que ser minimizada ao máximo possível. Você consegue identificar essas coisas. E a minha carne está... eu estou sentindo ódio, eu não posso sentir ódio de ninguém. Isso é coisa da carne. Minha carne sente inveja. A minha carne quer idolatrar. A idolatria é da carne. A gente já vai ver isso aí. Quando você tem entendimento do Evangelho, você consegue identificar. Opa, não posso idolatrar, não posso odiar, não posso desejar o mal. E você entende isso? Você identifica, porque você vê na carne o seu verdadeiro inimigo. Você separou as naturezas, você entende que a carne é o mal. E aí você passa a lutar contra ela, você passa a não aceitar os desígnios da carne. Ainda que eles sejam presentes, ainda que eles sejam... para nós, nessa vida terrena, absolutamente palpáveis. Você percebe as inclinações da carne, mas sendo você um eleito de Deus com entendimento da graça, você consegue lutar contra ela. Então, amados, é preciso diferenciar. Nós que somos eleitos de Deus, temos duas naturezas. A natureza de Adão e a natureza espiritual de Deus. Então, você está participando dessa natureza, cumprindo aqui o propósito estabelecido por Deus, mas você não é essa natureza, você participa dela. É tremendo isso, né? Então a graça, o Evangelho nos revela essa separação, essa diferença. E você entende que essa carne já morreu, essa carne na cruz foi aniquilada, foi destruída, no que tange a condenação. E você entende que ela é um inimigo. Veja só, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Pegou aí ou não? Está percebendo aí? São duas naturezas distintas e que lutam uma contra a outra. E estes, a carne e o espírito, opõem-se um ao outro. Para quê? Para que não façais o que quereis. Observe o seguinte, amados, está vendo aí, ó? A carne milita contra o espírito contra a carne. Estes se opõem, para que não façais o que quereis. O que é isso? O que é o querer? É o desejo do nosso eu verdadeiro. Observe isso, o apóstolo Paulo diz que no homem interior ele tem prazer na lei de Deus, na direção de Deus, a direção espiritual. Paulo fala, eu tenho prazer no meu homem interior. Por quê? Porque o homem interior, ele quer fazer o bem. Ele quer seguir as diretrizes do Espírito. Porque o homem interior e o Espírito são um só. O nosso homem interior com o Espírito de Deus, eles são um só. Entende? Então o nosso homem interior, ele quer o bem. É o que nós, como eleitos de Deus que somos, queremos. Mas a carne, a natureza humana, ela investe contra o Espírito. Aí você vai dizer assim, mas Cristiano, aqui o Espírito está em E maiúsculo, né? É claro, o tradutor colocou como E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Mas veja, eu entendo o seguinte, para mim, eu só tenho certeza quando o texto fala que é o Espírito com E maiúsculo, eu só tenho certeza que é o Espírito Santo quando há realmente essa designação, Espírito Santo. Aí realmente tem certeza que é com E maiúsculo e que está se referindo ao Espírito de Deus que habita em nós. Aqui está contra o Espírito. É muito mais provável que aqui se refira ao nosso homem interior. O tradutor colocou em maiúsculo, mas é mais possível que seja o nosso homem interior. Ainda que não esteja necessariamente errado colocar em maiúsculo, porque o nosso homem interior, como eu falei agora há pouco, ele é um espírito com Deus. Então, na verdade, o Espírito Santo, unido ao nosso, luta contra a carne. Mas nós somos um com o Senhor. 1 Coríntios 6,17. Vejam só. Só para confirmar o que eu estou falando. Mas, olha aí, ó. Aquele que se une ao Senhor, nós fomos unidos a Deus, reconciliados com Ele, é um Espírito. Observe bem aí que está escrito. É um Espírito. Um Espírito com Ele.
O que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, a carne e o espírito aqui é o nosso espírito unido ao do Espírito Santo. Mas aqui, no caso, eu entendo que nem caberia, né, no versículo anterior, nem caberia o espírito em maiúsculo. É o nosso espírito contra a nossa carne. Então, a carne luta contra o nosso espírito. Eles se opõem para que não façais o que quereis. O que nós queremos, que é o bem. O eleito de Deus, ele quer fazer o bem. Mas a carne luta contra esse desejo. Por isso que a carne, abençoado irmão, abençoada irmã, é o nosso verdadeiro diabolos. A palavra diabolos no grego significa aquele que acusa, literalmente, né? O acusador. Mas ela, pelo uso, acaba sendo um sinônimo de Satanás, que é adversário. Porque quem te acusa está contra você. Esse é o sentido, né? Literalmente, a palavra diabolos é isso. Aquele que acusa, o acusador. Só que ela é um sinônimo também de adversário, que está contra. Por isso que Satanás e diabo são palavras que são praticamente sinônimos. Porque Satanás significa literalmente adversário. Aquele ou aquilo que é contrário a você. Então, o nosso verdadeiro Satanás, o nosso verdadeiro diabolos, o maior deles é a carne, é o velho homem. Observemos agora no contexto aí de Gálatas 5, as obras desse velho homem. Gálatas 5, versículos do 19 até o 21. Vamos ler. 19 e 20. Ora, as obras de quê? Da carne. As obras da carne. Percebe o que as pessoas aí no sistema religioso costumam atribuir a supostos espíritos malignos? Todas essas obras aqui, o sistema diz que é o espírito maligno. Mas a Bíblia diz que é a carne. Observe bem. As obras da carne. Por isso que Paulo fala, não deis ocasião à carne. Não deis lugar à carne, ao diabolos. Percebe? As obras da carne são conhecidas. E são, olha aí, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. A idolatria é obra de quê? Da carne. Quando alguém está lá diante de uma imagem de escultura idolatrando-a, quem é que está lá idolatrando? É a pessoa em si? É o espírito dela, sendo ela um eleito de Deus, uma eleita? Não, quem está idolatrando é a carne. Quando a pessoa está lá, por exemplo, no meio do sistema católico, eles dizem que eles não idolatram, né? Eles dizem, mas na verdade aquilo sim é uma idolatria. Colocam uma imagem lá de escultura e ficam diante da imagem. Eles dizem que não é idolatria, mas na prática é. Eu te pergunto, quem é que está idolatrando? É a carne. É a carne que influencia a mente do eleito. Porque, amados, eu creio que muitos dos que são da Igreja Católica, eu creio particularmente que a maioria são ovelhas, porque eles creem em Deus. Muitos têm boa vontade, muitos irmãos católicos têm boas obras. Não é verdade, abençoado? A gente conhece muitos irmãos católicos que têm boas obras, são pessoas boas de coração. Pode deixar o versículo em tela cheia. Sabe? Tem bom coração, são pessoas do bem, mas elas estão enganadas. Eu creio que a maioria é eleita de Deus. Mas por que elas estão na idolatria? Porque a carne delas as leva à idolatria. O entendimento religioso ativamente carnal e leva a pessoa à idolatria. Então quem está idolatrando? É o espírito ou a carne? É a carne. A idolatria é obra da carne. Isso não é só para imagem de escultura, não. Quando você idolatra um ídolo humano, seja um artista, seja um religioso, tem muita gente que idolatra pastor, que idolatra supostos apóstolos aí fora, supostos bispos, supostos padres e por aí vai, né? Como eu falei, artistas, músicos, são idolatrados. Veja, você gostar de uma pessoa é uma coisa. Eu gosto daquele artista, gosto daquele... Da música dele, da arte dele, dos filmes que ele interpreta. Eu gosto muito. Agora, você idolatrar é outra coisa. Tem gente que idolatra até político. É tremendo isso.
Tem gente que idolatra político. A idolatria é obra da carne. Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Agora veja a próxima palavrinha aí, que está escrito aí. Feitiçaria. As feitiçarias são obras da carne. Feitiçaria aqui no grego vem da palavra farmaquia. Farmáquia ou farmaquia, né? Essa palavra significa tudo que é supostamente sobrenatural. Olha só, amado. Quando você vê algo que é supostamente sobrenatural, é obra da carne. Na verdade, é uma obra natural da carne. Entende? Feitiçaria é obra da carne. E o que mais? Inimizades. Olha aí, ó. Porfias. Ciúmes. Ciúme é obra de quê? Tá vendo, amado? Você é ciumento, ciumenta? É tua carne que está te levando para esse mal. Lute contra a sua carne. Porque se você tiver ativado na tua vida o ciúme, ou ciúmes, né? Você vai trazer mais consequências para você. Principalmente o ciúme que é exacerbado. Isso tudo são coisas que a natureza humana traz para a tua mente. Então, idolatria, feitiçaria. O pessoal diz que feitiçaria é o suposto espírito maligno, né? Mas a Bíblia diz que é a carne. Eu prefiro acreditar na Bíblia. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Está vendo? Quando tem um grupinho contra o outro. Isso acontece muito dentro das chamadas igrejas, né? É o grupinho de fulano e de cicrano. Entende? Eu via muito isso. Eu via muito, inclusive, na igreja batista. Eu fui batista tradicional por 6 anos. Eu via muito essas facções. É a família de fulano que não se dá bem com a família de cicrano. É o grupo de fulano que é a favor do pastor. É o grupo de cicrano que é a favor do vice-presidente. É o grupo de fulano que é a favor... Eu via muito isso, são as facções, as dissensões. Você vê o que a carne faz? É o diabolos, o satanás nosso é a carne. São esses desejos, essas inclinações que o velho homem coloca em nossa alma. Porque a carne é mais do que... A carne, amado, é mais do que a matéria. A palavra carne no grego significa essa matéria mole. O termo é esse, matéria mole que envolve os ossos. Literalmente, a palavra no grego é isso. Mas só que não é simplesmente a carne como matéria. A carne, quando fala na Bíblia, é mais do que a matéria. É a inclinação que a carne tem. É o desejo que ela tem. É a influência que ela exerce muitas das vezes sobre as nossas almas. Carne é isso. É mais do que a matéria mole que envolve os ossos. São os desejos. A natureza de Adão, ela vem com esses desejos, vamos dizer assim, entre aspas, programados nela. E ela vai jogando, né, os dardos na alma, o desejo, a inclinação. E a pessoa que não tem um preparo na palavra, ela vai dizendo sim para tudo. A carne diz, faz isso, a pessoa vai lá e faz. Faz aquilo, a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque ela não tem preparo na palavra para lutar contra a carne. Então você viu quantas obras? Versículo 21. Olha só, tem muito mais. Além de idolatria, feitiçaria, porfia, ciúmes, iras. Além disso tem inveja. Inveja é obra de quê? Da carne. Homicídios. Homicídio é o quê? É a carne. Quando alguém vai lá e é levado a matar, foi a carne, o desejo homicida do velho homem que colocou aquilo na mente da pessoa. E a pessoa sem o preparo na palavra, a pessoa vai e faz o mal. Quem não é de Deus, quem não é eleito, tem prazer nisso. Quem não é eleito, não. Pode até fazer, pela inclinação da carne, pela falta de preparo na palavra. Mas a pessoa não sente prazer. O eleito de Deus, amado, não tem prazer nas obras más. Ele pode até, eventualmente, praticar uma obra má. Mas ele não tem prazer. Ele sabe porque o Espírito Santo habita nele.
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, está vendo aí, amado? E coisas semelhantes a estas. Não são só estas. Nós sabemos quais são todas as obras da carne. Aqui Paulo deu os exemplos mais contundentes. Mas tudo isso aqui, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não pode herdar. Nem no futuro, o futuro no reino, né? Ou seja, quando nós saímos desta vida atual, biológica, e assumirmos a vida eterna no corpo glorificado, que para nós que vivemos depois do ano 70 é imediato, nós não veremos a morte biológica desse corpo atual, ele é só uma ilusão. Para nós é só uma troca de vestimenta. Sabe quando você tira uma vestimenta, uma roupa e coloca outra? Para nós, morte biológica é isso, porque na verdade nós não veremos a morte de fato. Graças a Deus, amados, nós nunca ficaremos presos à morte. Morremos, esse corpo biológico para de funcionar, nós nos vestiremos imediatamente do corpo de glória. Isso é maravilhoso, né? Então, os da perdição jamais vão herdar o reino. Eles não podem herdar, obviamente, tá? E os filhos de Deus não herdam nessa vida. É interessante, o reino de Deus, ele se manifesta nessa vida terrena também. Nós viveremos a plenitude do reino na eternidade. Mas nessa vida já podemos viver e herdar e usufruir do reino. Mas quem pratica essas obras não pode usufruir. Nós temos um estudo, vou pedir a abençoada Ju para anotar para mim. Coloca aí, abençoada, estudo sobre herdar o reino. Eu não lembro o tema agora, tá? De cabeça, eu não me lembro do tema. Tá? Mas eu vou colocar, sobre herdar o reino. É muito interessante esse estudo. A abençoada vai anotar ali para mim, para a gente colocar embaixo do vídeo no YouTube. Você que está pela gravação, pode acessar aí a descrição do vídeo. Você vai encontrar esse estudo sobre herdar o reino. Muito interessante. Então vocês viram quais são as obras da carne? Da natureza humana? É tremendo isso, amado. Todo esse mal é obra da carne. A palavra nos prepara para lutar contra isso. Para, além de não aceitar, além de não aprovar essas obras, lutarmos contra elas. Por quê? Porque nós temos o fruto do Espírito. As duas naturezas, está percebendo? Carne e Espírito. Você não pode se conhecer pela carne. Se você olhar somente para a sua carne, assim como os religiosos se olham para si mesmos e para os outros, né? Você só vai ver defeito. Por isso que a religião não se vê salva. Se você chega no meio do sistema e pergunta assim, quem é salvo? Ninguém levanta a mão. Levanta a mão aí, quem é salvo? As pessoas têm medo de levantar a mão porque elas têm dúvidas. Elas ficam assim, às vezes levanta meio acanhada. Por quê? Porque ela se vê na carne. Aí ela olha para a carne dela, ela vê o quê? Glutonaria, muitas das vezes inveja, como eu falei. Ela sabe que ela tem essas debilidades. E ela não luta contra as debilidades, por quê? Porque ela não conhece o Evangelho. Então ela vai tentando lutar de maneira errada. Mas, Cristiano França, o que é lutar de maneira errada contra a carne? É lutar por meio de jejuns. Reparou que no meio do sistema o povo quer lutar contra a carne por meio de jejum? Em vez de lutar contra a carne pelo conhecimento do Evangelho, pela direção do Espírito, o cara quer jejuar para vencer a carne. Em plena nova aliança. Aí ele quer lutar usando jejum, quer lutar passando óleo na cabeça, quer lutar fazendo campanha, quer lutar sacrificando no monte. Você entende que não é assim que se domina a carne? A carne se domina com inteligência espiritual, com conhecimento da sua posição em Cristo, sabendo que você é um eleito, predestinado antes da fundação do mundo, um filho de Deus, que você tem dentro de si um Espírito Santo que te aperfeiçoou para sempre. E você sabe que esse Espírito tem boas obras. Então existem obras más da carne e boas obras do Espírito. Entende? Gálatas 5, 22 e 23. Nós vimos as obras da carne. Vejamos agora o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Perdão, queridos, me perdoe, tá? Minha voz hoje não está lá 100%. Mas vamos lá, vamos seguir. O fruto do Espírito é amor, percebe aí? Alegria, paz. Olha, amado, o que o Espírito faz? Quando você busca viver em paz, é o quê? É o Espírito.
atuando na sua alma. Quando você vive em alegria, quando você ama, a longanimidade, a pessoa que é paciente, né? A benignidade, a pessoa que é benigna, que tem bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que Paulo está dizendo? Gente, não precisa de lei para poder, né, direcionar esse tipo de obras. São boas obras. Não tem que ter lei para proibir ou mandar fazer isso. Isso é fruto do Espírito. Percebeu a diferença das duas naturezas? Nós temos as duas e temos que aprender a separar as duas para você entender a graça. Porque senão você nunca vai entender. Cristiano França, como é que pode alguém ser salvo mesmo praticando uma má obra? Como é que pode? Porque as pessoas pensam isso, né? Como é que eu nunca, Cristiano França, vou perder a minha salvação? É difícil entender isso porque eu tenho debilidades. Muitas das vezes eu não consigo controlar a carne. Aí na religião há aquele desespero, né? Você comete uma obra negativa, pronto, perdi a salvação. A pessoa fica desesperada. Aí vai fazer a campanha, passa óleo, chora, vai no padre confessar. Padre, pequei, padre, pelo amor de Deus. E aí vai no pastor, pastor, ora por mim que eu pequei, pastor, vou perder a salvação. Se Jesus voltar hoje, eu vou ficar. As pessoas têm esse desespero porque elas não separam as naturezas. Elas não entendem que a carne já morreu para Deus. Ah, Cristiano, quer dizer então que eu posso fazer obra má? Amado, poder você pode, mas como eleito de Deus você não vai aceitar praticar. O Paulo diz que todas as coisas lhes são lícitas. Agora, se você fizer o mal, você vai colher o mal. E eu pergunto, quem quer viver colhendo o mal nessa vida? A obra má não vai tirar a tua salvação, porque a carne não tem poder mais de condenar você. Mas ela vai entristecer o Espírito Santo, se você deixar. Ela vai tirar o teu galardão, porque o galardão sim é pelas obras. Então você percebe que a carne pode te afetar nesse sentido? Ela não vai tirar a tua salvação, porque Jesus já matou a carne. Para Deus ela está morta, ela não te afeta mais para a eternidade, para a salvação eterna. Ora, por isso você vai deixar a sua carne livremente afetar a sua vida, destruir a sua vida, destruir teu galardão, tirar a tua paz. Entende? Não é porque você é salvo pela graça e você nunca vai perder a salvação, que você vai dizer sim para a carne. Tá? Então, por isso que mesmo praticando obras más, o eleito de Deus não perde a salvação. Não existe perder a salvação. Só seria possível perder a salvação se a salvação dependesse das obras. Estão entendendo? A salvação depende da obra. Então, se você fizer boa obra, vai ser salvo. Agora, se fizer obra má, não vai ser. Porque a salvação viria das obras. Mas ela não vem das obras. Então, da mesma maneira que a obra má não tira a salvação, né? Melhor dizendo, da mesma maneira que a obra boa não dá salvação para ninguém, mesmo porque a boa obra ela é uma consequência da salvação e não a causa, então a boa obra ela não dá salvação para ninguém, a obra má não tira. Mas ela pode tirar a tua paz nessa vida, pode destruir a sua vida atual terrena. Quem quer isso? Ninguém. Ela vai afetar o seu galardão, porque é recompensa pelas obras. Você quer que isso aconteça? Eu não quero. Por isso que nós lutamos contra a carne. Não por medo de perder a salvação. Nós lutamos contra a carne para que ela não venha entristecer o Espírito Santo e, consequentemente, afetar a nossa vida. Trazer males para nós. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Não é que a palavra diz? Então nós não queremos isso. Eu não quero colher coisas negativas para mim. Eu não quero perder a minha paz. Eu não quero ter uma vida turbada. E eu não quero que amanhã ou depois, lá no meu galardão, eu venha perder. Não. Entende isso? Agora, salvação não é pelas obras. Então entenda isso. Nós temos natureza má de Adão? Biologicamente temos. Ela está viva ainda. Biologicamente falando. Ela pode trazer o mal? Pode. Mas ela não pode tirar a tua salvação, porque a salvação não está ligada a obras. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos,
A salvação, em todos os aspectos, ela é pela graça. Tá? Por que nós estamos falando isso? Porque a salvação, ela se manifesta de 3 maneiras diferentes. Né? No corpo, na alma e no espírito. Anota aí para mim, amada, por gentileza. As 3 manifestações da salvação. Nós temos um estudo que fala sobre isso. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Para quem quiser ouvir. As 3 manifestações da salvação. Tá? As 3 manifestações é uma salvação só. Só que ela se manifesta de formas diferentes. É pela graça, sempre é. Porque pela graça sois salvos, é gratuito. Por meio da fé. No caso, a salvação da mente vem pela fé. Né? Quando a fé é ativada, nossa mente é salva. Nessa mensagem, nesse estudo aí, a gente se aprofunda nisso. Tá? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora veja aí, ó. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pegou aí ou não? Não vem das obras. Salvação não tem relação com obras, não para trazer a salvação. A única relação que a obra tem com a salvação é que ela é a consequência da salvação. Uma vez que você é salvo de Deus, Deus te salvou, principalmente quando essa salvação que está no Espírito alcança a tua mente, aí, meu amigo, você vai render boas obras como consequência disso. Mas não vem das obras. Então, Cristiano França, se eu fizer uma obra mal, eu vou perder a salvação? Não vai. Mas você vai colher consequências e vai colher principalmente o mal no teu galardão. Você vai perder o teu galardão na tua eternidade. Então não deixe as obras da carne destruírem a sua vida. Salvação você não perde. Entende? Salvação você não perde. Você que é um eleito. Mas nem por isso você vai deixar sua carne à vontade. Mas, Cristiano, então quer dizer que mesmo praticando obras más, o eleito de Deus, ele não vai se perder? Amado, não vai. Entenda isso. As pessoas perguntam muito isso. O seguinte, Cristiano, mas e aquela pessoa que está lá na macumbaria? E se ela for um eleito de Deus e de repente ela morrer? E aí, Cristiano, ela vai perder a salvação? Não, amado. Sendo um eleito, ela está salva. Por quê? Porque quem está na macumbaria é a carne. Mas e o espírito? É salvo, sempre salvo. Agora, essa pessoa não tem galardão, porque ela não fez a obra no reino, né, abençoado? É uma coisa bem lógica. O que diferencia é o galardão. Os eleitos de Deus, que fazem obra de Deus, em espírito e em verdade, etc, 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 vai receber galardão. Quem não fizer, não vai. Mas se é um eleito de Deus, está no engano. Porque é isso que acontece. Muitas vezes o cara está na macumbaria lá, porque o engano na mente dele. A carne dele que o levou àquela condição. É a carne que é feiticeira. Você viu comigo as obras da carne? Feitiçaria é uma delas. Então o cara lá está fazendo feitiçaria para lá, é a carne dele que está ativada. Mas eu não posso acusá-lo de dizer que ele vai perder a salvação, porque ele pode ser um eleito, mesmo naquele engano. Eu te pergunto, você é um eleito, não é? Ah, sou sim, irmão Cristiano. Pois é, você já não esteve no engano também? Muitos de vocês que estão aí agora com a gente foram da macumbaria, da umbanda, do candomblé, sei lá. Muitos de vocês que estão aí foram da idolatria na Igreja Católica. Muitos de vocês foram do ateísmo. Muitos de vocês estiveram enganados nas igrejas evangélicas, tradicionais, pentecostais. Tudo isso é engano. E todos nós estivemos lá. Só que nós tivemos o privilégio de, além de termos o nosso espírito já salvo, nós também tivemos a nossa mente salva. É um privilégio, amado. Há muitos irmãos que são eleitos de Deus, mas estão enganados. Infelizmente, a nossa luta aqui é justamente por isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Vocês entendem isso? Então aquele irmão está na idolatria, mas eu não posso acusá-lo de perder a salvação, porque ele não perde a salvação. Agora, mas Cristiano, se ele não for um salvo, aí ele não é um salvo, ponto final. Aí é outro departamento. Agora o salvo que está lá na Igreja Católica, ele é salvo tanto quanto eu, no espírito. Agora ele está no engano.
Mas Deus pode ter misericórdia dele e revelar a palavra para ele. Aí é coisa de Deus, amado. Aí já não é comigo. Agora eu não posso conhecer segundo a carne. Porque se você vê alguém na idolatria e fala, ih, ela está perdido, você está conhecendo pela carne. Não, amado, quando você vira alguém agora na idolatria, tenha misericórdia. Não conheça aquela pessoa pela carne. Não, quem está na carne é idolatria, mas ali pode ser um eleito de Deus. Eu vou orar por ele, para que Deus revele a palavra para ele. Está entendendo como é que funciona? Você vê alguém, seu vizinho lá é do candomblé. Ih, meu vizinho, isso aí, ó, tá perdido. E se ele for um eleito de Deus lá? Se ele for um filho? Mas, Cristiano, como é que ele pode ele ser um filho e estar na macumbaria? Eu te pergunto, e você? Como é que pode? Você é filho de Deus e foi religioso. A maioria de nós foi. E aí? Você deixou de ser filho enquanto você estava na religião? Está raciocinando? Quando você era católico, você deixou de ser filho quando você era católico? Não, você era filho, sempre foi. Você nasceu filho. Só que você teve o privilégio de ter a mente salva. Então você saiu do catolicismo, saiu da idolatria. Então não conheça ninguém segundo a carne. Ah, mas Cristiano, aquele assassino. Amado, olha só, se ele for um eleito de Deus, o Senhor vai corrigi-lo. Que as pessoas não aceitam. Ah, mas o meu vizinho ali assassinou alguém, como é que ele pode ser um salvo? Amado, se ele for um filho de Deus, ele é salvo sim. Porque quem é assassino é a carne. Eu falei que hoje o alimento era sólido, meu amado. Se prepara aí, meu amado. Quem mata é a carne. Ah, Cristiano, meu vizinho assassinou alguém. Se ele for filho de Deus, Deus o irá corrigi-lo. Ele vai colher o que ele plantou. Porque a palavra diz que Deus corrige e açoita o filho a quem ele ama. Então não condene ninguém. Ah, mas ele é assassino. Ah, mas ele é macumbeiro. Ah, mas ele é católico. Ah, não importa. Não conheça a ninguém segundo a carne. Se ele não for um filho de Deus, se ele for apenas um terreno, aí, amado, ele já está condenado. Deus não tem nada com ele. Agora, se ele for um filho, ele é salvo. Eu creio que Deus há de corrigi-lo no tempo de Deus. Não cabe a mim definir o tempo de Deus na vida de ninguém. Então eu não posso conhecer ninguém segundo a carne. Eu não posso dizer que alguém está na igreja católica e não é de Deus. Eu não posso falar isso, porque isso é julgamento. Então, para mim, até segunda ordem, todos que estão na igreja católica são filhos. E eu estou aqui lutando junto com vocês para que essa mensagem chegue até eles. Para que, além do espírito deles, a mente também venha a ser salva nesse mundo. Não conheça ninguém segundo a carne. Quem assassina é a carne. Quem mente é a carne. Entende? Quem é idólatra é a carne. Quem rouba é a carne. O Filho de Deus, eu creio nisso. Há de ser corrigido por Deus, mais cedo ou mais tarde. Eu acredito nisso. A correção, ela pode ocorrer de duas maneiras. Pela palavra. Deus nos corrige pela palavra, não é, amado? A palavra não corrige? Quando um pai senta com o filho para conversar, não é correção? Você que tem... Eu não tenho filho ainda, mas eu pretendo ter, se Deus quiser, eu junto com a minha esposa aqui. Mas você que já é pai, que já é mãe, você não corrige o seu filho com a conversa? É uma das maneiras. Ou seja, Deus nos corrige pela palavra. Agora, Deus pode corrigir o filho pelo açoite. Às vezes a palavra não chega aí para o idólatra, não sei, aí Deus é que sabe por quê, né? Ah, Cristiano, por que a palavra não chegou? Aí eu não sei, amado. Tá? Aí eu não sei. Mas, às vezes a palavra não chega no idólatra, mas Deus o corrige de outra forma. Até a morte física é uma correção. Porque o cara morre e perde galardão. Para mim é uma correção terrível isso aí. Perder o galardão é um açoite muito forte. Mas isso aí é com Deus, amado. Isso é coisa que Deus vai tratar individualmente com cada um. Entende? Então, alguns têm o privilégio, como nós tivemos, de sermos corrigidos pela palavra. Amado, agradeça a Deus, você é um grande privilegiado.
Porque Deus te revelou a palavra e a palavra está te corrigindo. Mas muitos são corrigidos pelo açoite. Aí é duro. Então, amado, não conheça ninguém. Mais uma vez, amado, coloca aí, 2 Coríntios 5,16. Eu vou ler só a primeira parte aqui, ó. Olha só. Assim que daqui por diante, a ninguém. É claro para você? Ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque a carne já morreu. Entende? Todos da boa semente são salvos. Ah, isso é injustiça? Não, não é, por causa do galardão. Porque também muitos pensam assim, mas Cristiano, como é que pode aquele cara lá ser salvo e eu também? E eu estou aqui lutando pela obra de Deus e eu sou salvo tanto quanto ele? Que injustiça isso? Aí é que está o galardão. Aquele cara é salvo? Se ele for um filho de Deus, é. Se ele morrer lá pelo açoite, não sei porquê, sem a palavra, ele é salvo porque ele é filho, mas não tem galardão. O galardão vai ser para você que faz a obra. E aí a justiça de Deus é ativada em nossa vida. Não tem injustiça nisso aí. Então, amado, entenda, a carne ela é o mal, ela quer fazer o mal. O apóstolo Paulo fala dessa tendência. Romanos 7, versículos do 15 ao 21. Segura aí, amado, que o esboço está um pouquinho grande, tá? A gente vai esticar um pouquinho hoje aí o nosso estudo. Então segura firme aí. Romanos 7, do 15 ao 21. 15 e 16. Porque o que faço... Olha só Paulo falando, presta bem atenção. Aqui ele está falando da tendência da carne. Porque o que faço, não o aprovo. Lembra-se do que eu falei agora há pouco, que o eleito de Deus ele não aprova, ele não gosta do mal. Ele pode até fazer o mal, porque a tendência é essa, da carne, no caso. Porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. O que nós, como filhos de Deus, queremos? Fazer o bem. Lembra-se que eu falei isso agora há pouco, né? Então, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Paulo está falando mais uma vez de uma tendência aqui, tá? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Essa lei aqui, eu particularmente entendo como a lei do Espírito da vida. E não lei de Moisés. Tá? Por quê? Porque no contexto, no capítulo 8, de Romanos 8, o Paulo diz assim, ó, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. Então, a lei do Espírito da vida é o quê? A direção do Espírito em nossa vida, tá? Eu, particularmente, entendo quando Paulo fala, consinto com a lei que é boa, eu entendo que ele está falando da lei do Espírito. Essa lei que Deus colocou em nossos corações. Deus disse, olha, na nova aliança eu colocarei as minhas leis em seus corações. Essa lei é a direção do Espírito, é a lei do Espírito da vida. Então eu consinto com essa lei que é boa. Então Paulo está dizendo, olha só, olha o que Paulo está dizendo, só de eu não querer, só o fato de eu aborrecer o mal da carne, de eu não aceitar, só isso já faz eu consentir com a direção de Deus que é boa. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto. O mal, tá vendo, amado? Olha só, você está percebendo? Você percebe o Paulo diferenciando aqui as naturezas? Ele está colocando a natureza má de um lado e a natureza boa do outro. Então, de maneira que quando eu faço mal, já não sou eu que faço isso, mas é o pecado que habita em mim. O que é o pecado aqui? É o desejo da carne de sempre fazer o mal. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, você vê que Paulo dá uma ênfase, né? Quer dizer, não é em mim propriamente, porque eu sou espírito. Então ele corrige. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Percebeu aí quem é o diabolos? Porque eu sei que em mim, ou seja, deixa eu corrigir, em mim não, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim. Por que o querer fazer o bem está em nós? Porque nós somos eleitos.
É o que eu falei, nós somos filhos de Deus. O filho de Deus tem o desejo sempre de fazer o bem. Eventualmente ele pode até fazer o mal, porque a carne pode enganá-lo e levá-lo a fazer. E ele vai colher as consequências. Mas o filho sempre quer fazer o bem. Então, com efeito, o querer fazer o bem, no caso, está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Mais uma vez, gente, isso aqui é uma tendência, tá? 19 e 20. Porque não faço o bem que quero. Olha aí, amado. Mas o mal que não quero, esse faço. Pegou aí o que a carne faz? É isso aí a carne. Ora, se eu faço o que não quero, ou seja, se eu sou levado a fazer o mal pela carne, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Percebeu que quando você faz o mal na sua carne, não é você que faz? Qual é o sentido que Paulo está dizendo aqui? Eu não sou condenado, porque não sou eu que faço. Você percebe por que nós mesmo às vezes praticando obras más, nós não perdemos a salvação? Você está entendendo? Por que mesmo? Porque as pessoas ficam abismadas, Cristiano, como é que pode? Meu amado, isso é a graça. Isso é a graça. Como é que pode, Cristiano? Eu cometi um mal aqui, eu só salvo a si mesmo? É, porque não foi você que fez, foi a carne. Paulo faz essa separação aqui perfeita. O bem que você quer, você não faz. É uma tendência, tá? A tendência da carne é essa. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, se faço o que não quero, então já não sou eu que faço. Mas é o pecado que habita em mim. Por isso que você não é condenado pela carne. Porque é a tua carne que está fazendo o mal. Amado, está muito claro isso aqui. Eu encerro com 21 aqui. Esse trecho. Assim, então, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quem é o mal? A carne. Ficou claro para você? Você entende por que o Senhor nos declara perfeitos nele? Perfeitos em Cristo. Por que somos perfeitos em Cristo? Porque a carne foi despojada. É a carne que faz o mal. Não somos nós que fazemos propriamente. Ou seja, não é o nosso homem interior que quer fazer o mal. Não é o nosso desejo de fazer o mal. A carne é que muitas das vezes nos leva a fazer. Cabe a nós lutarmos contra ela. Cabe a nós não aceitarmos. Entende? Mas, de qualquer maneira, diante de Deus somos perfeitos, porque a carne já foi despida. Colossenses 2, 10 e 11. Olha só. Também nele estás perfeitos. É por isso que a religião não entende isso. Como é que eu posso ser perfeito se eu tenho vários defeitos na carne? É porque você se conhece pela carne. Mas se você entender que a carne já morreu, né, para Deus, no caso, se você entender que Jesus já venceu o velho homem, se você se olhar como uma pessoa espiritual que você é, você vai se ver perfeito em Cristo. Porque nele, em Cristo, estás perfeitos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, versículo 11. Agora veja aqui o 11, amado. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Está vendo? Não é aquela circuncisão lá da lei. Mas, olha só, no despojamento do corpo da carne. Percebeu por que você é perfeito? Porque a carne já foi despojada, que é a circuncisão de Cristo. Percebeu? Por que nós podemos dizer que somos perfeitos? Porque a carne já foi despojada por Jesus. Agora, amado, sabe o que é interessante? Essa palavra despojar no grego, ela vem do grego apekdusis. Essa palavra no grego significa remoção, como a remoção de uma roupa. Olha que interessante. Despojamento da carne é a remoção, como se você tira uma roupa.
E o peso dessa palavra no grego é o seguinte: é você não só tirar a roupa, mas colocá-la longe de si mesmo. Esse é o sentido, amado, do grego, que é muito mais profundo que no português. O despojamento do corpo da carne tem esse sentido, de retirar uma vestimenta e lançá-la longe. Viu o que Jesus fez conosco? Ele já retirou essa vestimenta carnal e lançou longe, já foi despojado. Isso no que tange a condenação, amado, tá? Por isso que nós podemos ser declarados perfeitos em Cristo. O corpo do pecado foi desfeito. Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Tá vendo? Para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. Em algumas versões aparece destruído. É isso que ele fez. Ele desfez, ele destruiu. Ele despojou, ele retirou a vestimenta e lançou longe, a fim de não servirmos mais ao pecado. Não estamos mais debaixo do pecado. Por quê? Porque a carne foi despojada. Aí alguém pode dizer assim, mas Cristiano, isso não é para quem já aceitou Jesus? Não, amado. Esse conceito de aceitar Jesus não existe. Porque as pessoas ensinam que isso aqui, está perfeito, despojamento, isso é só quando você aceita Jesus. O cara que está lá na idolatria, na macumbaria, não. Amado, não. Não existe o conceito de aceitar Jesus na Bíblia. Veja bem, raciocina comigo, rapidinho. Quando Adão pecou lá no início, ele contaminou a todos. Sim ou não? A palavra diz isso. Eu pergunto, alguém precisou aceitar Adão para receber as consequências do que ele fez? É só você pensar. Adão pecou, contaminou a todos. Imediatamente, todos que nasceram debaixo do pecado. Até a cruz. Alguém lá aceitou Adão? Não. Eu te pergunto, qual o sentido de você ter que aceitar Jesus para receber as consequências do que ele fez? Não. Antes de você receber o evangelho na tua mente, antes disso, você já tinha as consequências do que Jesus fez na sua vida. O que Adão fez contaminou a todos. O que Jesus fez contaminou a todos. Ponto, acabou. Não existe aceitar Jesus, esquece esse conceito. Mesmo lá na macumbaria, você que estava lá na macumbaria, ou você que estava na idolatria, ou você que estava na igreja pentecostal, lá no engano, nas obras da lei, etc, etc, ou no ateísmo, que para mim ateísmo é uma religião também. Todos nós, antes de conhecermos a graça, nós já tínhamos as consequências na nossa vida do que Jesus fez. Nós já éramos perfeitos no Espírito. A nossa carne já tinha sido despojada. Só que nós não sabíamos disso porque a palavra não tinha sido revelada. É só isso. Isso é para todos os filhos, independentemente de qualquer posição que ele esteja. De qualquer religião, de qualquer coisa. Agora, os filhos precisam receber a revelação para que eles possam servir a Deus em espírito e em verdade. Vocês entendem, amados, por que nós temos duas naturezas? E vocês entendem agora por que a carne não pode afetar a sua salvação? Então, amado, eu espero que a partir de hoje essas perguntas não venham mais. Porque o que a gente olha é uma das que eu mais recebo. Irmão Cristiano, estou recebendo a graça agora, mas eu não estou entendendo, irmão. Como é que pode alguém que faz uma obra má é salvo? Como é que pode eu, que de repente pratico um mal, se eu praticar eu vou continuar sendo salvo? As pessoas perguntam muito isso. Sim, sendo filho de Deus, você é salvo, sempre salvo, porque esta carne já morreu, essa carne já foi despojada. Não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. E estar em Cristo não é aceitar Jesus na igreja. Estar em Cristo é estar na nova aliança, é pertencer à aliança eterna que nós pertencemos. E eu louvo a Deus por isso. Encerramos com Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo, e nós somos, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne já foi crucificada. Nós somos salvos, sempre salvos. Só o fato de nós não aprovarmos a obra da carne, isso já diz que nós andamos na lei de Deus. A lei do Espírito da vida. Vocês estão entendendo, amados? Só de você não aprovar, isso já é maravilhoso. E o fato de você não aprovar a obra má significa que você vai lutar contra ela.
Lute contra a natureza humana. Não permita que ela destrua a sua vida, que ela lhe traga tristezas. Não permita, lute. Mas entenda que independente de qualquer coisa, independentemente, você é salvo, sempre salvo. A sua natureza adâmica não tira a sua salvação, porque a sua salvação depende unicamente de Cristo.